Capítulo 8. Astrid. Seguimos pela plataforma. Os cavalos que tinham sido amarrados nos vagões dos animais batem as patas impacientemente, bufando pelas narinas inflamadas. Nas jaulas que estão sendo carregadas, os leões e o solitário tigre estão à vista. Há camelos também e um pequeno urso, seguindo a procissão em uma coleira. Ano passado tínhamos uma zebra, mas ela morreu durante o inverno e Herr Neuhoff não conseguiu substituí-la. A parada começa a se mover lentamente, serpenteando em direção à aldeia, um vislumbre de telhados de ardósia esmaecida na escarpa da colina, com uma catedral medieval no topo, vendo tudo passar. Não muito diferente do que vi em dezenas de cidades nas turnês ao longo dos anos. Antes, o circo seguia mais rapidamente e podia parar em uma cidade por dia, organizando-se e se apresentando 2 ou 3 vezes antes de desfazer o chapiteau e se deslocar à noite. Mas as linhas de trem diminuíram nossa velocidade e os alemães restringem os lugares aonde podemos ir. Então, as escolhas são feitas de maneira mais estratégica. Preferimos lugares onde podemos acampar por uma semana e atrair espectadores das cidades vizinhas. Será que podemos? As dúvidas anteriores de Noah ecoam em minha mente. Havia mais de 4 anos de sofrimento e dureza aqui. A impressão é de que se a guerra se arrastar por mais tempo, as pessoas simplesmente vão parar de vir. O aclive se torna mais íngreme e a procissão fica mais lenta, enquanto os cavalos puxam o peso das carroças. Ao longo da estrada há um cemitério, um emaranhado de lápides, repousa na escarpa da colina. Por fim, chegamos à entrada de Thiers, um nó de ruas estreitas, ladeadas por casas de 3 e 4 andares encostadas umas às outras, como se precisassem disso para se equilibrar. No topo da rua principal, o alarido do público aumenta e o ar vibra com entusiasmo. Um trompete soa quando a parada começa, anunciando nossa chegada. Nosso carro aberto, adornado com flâmulas e puxado por cavalos com as cabeças cobertas por panos cheios de joias, segue na frente, diante do carro com leões e o treinador montado sobre eles. A magnificência e as cores vivas da procissão se refletem contra as fachadas arruinadas dos prédios. As ruas não estão diferentes daquelas das cidades nos anos anteriores, exceto pelas bandeiras vermelhas com suásticas pendendo de alguns poucos prédios. Seria possível imaginar que não estamos em guerra. Desfilamos cuidadosamente pela cidade, carros seguindo em frente, centímetro a centímetro. Garotos acenam e assoviam para a gente no meio da multidão. Ao meu lado, Noah se enrijece em resposta à bajulação, apertando o Theo ainda mais contra si. Dou o braço a ela, tranquilizando-a. Para mim isto é normal, mas ela deve se sentir nua e exposta. Sorria, digo entre dentes. O espetáculo começou a partir do momento em que descemos do trem. Em uma varanda de 2º andar em ferro trabalhado, percebo um garoto, ou talvez um homem, de 19 ou 20 anos no máximo. Ele não grita e acena como as outras pessoas, mas nos observa de braços cruzados com um misto de desinteresse e divertimento. Ele é bonito, no entanto, com cabelos ondulados, pretos como carvão e maxilares como que talhados. Imagino que seus olhos, caso eu estivesse perto o suficiente para lhes ver a cor, sejam azul escuros. Alguma coisa em nosso carro capta seu olhar.
Começo a fazer meu melhor aceno ensaiado, mas não é a mim que ele está observando, e sim Noa. Por um segundo pondero sobre apontá-lo para ela, mas não quero deixá-la ainda mais nervosa. Um segundo depois ele desaparece. A rua de paralelepípedos se estreita, aproximando a parada dos espectadores. Mãos se erguem, crianças pequenas ansiosas para tocar em nós no espetáculo, de uma maneira que seria simplesmente grosseira em qualquer outra situação. Não conseguem nos alcançar e fico grata por isso. Os rostos na multidão são diferentes este ano. Olhos cansados da guerra, rostos cavos. Mas nós estamos mudados também. Mais de perto alguém seria capaz de ver as rachaduras, os animais magros demais, artistas exagerando no ruge para encobrir a fadiga. O público segue a parada pela via tortuosa que leva à praça do mercado, depois por outra estrada que leva para fora da cidade. Embora a inclinação seja mais suave do que fora na subida, a estrada é acidentada e irregular, marcada por sulcos e buracos. Ponho a mão sobre Noa e Theo quando vamos aos solavancos para que não caiam do banco. Eu poderia ter sugerido que ela deixasse Theo com Elsie ou uma das outras trabalhadoras. Paradas não eram lugar para um bebê, mas eu sabia que Noa ficaria nervosa e que tê-lo junto a deixaria mais à vontade. Analiso o bebê. Ele não parece assustado com o barulho e o público. Em vez disso, se aconchega em Noa, com a cabeça alerta, parecendo se entreter com a comoção. Alguns quilômetros adiante, o pavimento dá lugar à terra. Noa observa a multidão que vem atrás. Eles continuam seguindo a gente, diz ela. Pensei que tivessem perdido o interesse. Nunca, respondo. Os espectadores permanecem incansáveis. Mulheres segurando bebês e crianças, pedalando em suas bicicletas ao nosso lado, suas roupas domingueiras ficando marrons com o pó que se levanta da estrada. Até cães latindo juntam-se à confusão, tornando-se também parte da parada. Alguns minutos mais tarde, a estrada acaba em um campo gramado, plano e amplo, interrompido apenas por um amontoado de árvores em um dos lados. O carro para com um solavanco sem cerimônia. Desço primeiro. Depois, estendo o braço para ajudar Noa. Mas ela olha para além de mim, olhos arregalados. A armação da lona é quase tão atraente quanto o próprio circo, e não apenas porque é de graça. Um exército de trabalhadores com tendas, canos de metal e corda se espalhou sobre o campo. O circo precisa de mais ajudantes do que é possível trazer conosco, o que é uma boa notícia para os homens do lugar que estão procurando emprego. Eles ficam, braços nus e transpirando, na periferia da lona estendida, que cobre todo o campo, amarrada a estacas que a circundam. Eu me sinto inútil por ficar aqui parada, diz Noa. Depois de descer do carro, não deveríamos ajudar ou algo do tipo? Abano a cabeça. Deixe eles fazerem o trabalho deles. Nós não podemos ajudar a erguer a lona, na mesma medida em que os trabalhadores também não conseguem balançar no trapézio. Todo o trabalho preliminar está feito, mas o show de verdade está guardado para o público. Elefantes que não fizeram parte da procissão, mas foram trazidos diretamente para cá de trem são arreados. A um sinal, eles começam a se afastar do centro, erguendo o Hauptmaß até a altura máxima. Depois saem os cavalos que puxam as estacas menores para seus lugares. E a coisa toda parece se levantar, como uma fênix das cinzas, uma lona,
do tamanho do gigantesco ginásio em Darmstadt, onde, segundo os antes, não havia nada. Apesar de, sem dúvida, ter visto aquilo ano após ano, a multidão deixa escapar um arfar embevecido e aplaude calorosamente. Noa observa em silêncio, extasiada, ao ver a tenda erguida pela primeira vez. Theo, chupando os dedos, grita com aprovação. A multidão começa a se dissipar à medida que os trabalhadores se mexem para firmar as estacas. Venha, digo, partindo na direção da lona. Precisamos treinar. Noa não se move, mas olha hesitante. De mim para o bebê e para mim de novo. Nós ficamos na estrada por quase 2 dias, reclama ela. Sei disso, respondo já quase impaciente. Mas só temos algumas horas antes de nos aprontar para o primeiro espetáculo. Você precisa ensaiar pelo menos uma vez na tenda antes disso. Theo precisa comer e eu estou exausta. A voz dela se afina quase a ponto de gemer. E eu me lembro mais uma vez do quanto ela é jovem. Lembro só por um segundo como era querer outra coisa. Olhar pela janela do pavilhão de treinamento e ver garotas pulando corda no vale e desejar me juntar a elas. Tudo bem, cedo. Você tem 15 minutos. Vá deixá-lo com Elsie. Eu a encontro na tenda. Fico esperando que ela proteste de novo, mas não é o caso. O rosto dela se abre em um amplo sorriso de gratidão, como se eu tivesse lhe dado um presente. Obrigada, diz ela. E enquanto leva Theo na direção do trem, olho para trás por cima do ombro para a lona. Concordei não apenas para agradar a Noa. Os trabalhadores ainda estão amarrando as estacas. O trapézio não está pronto ainda. E ela vai ensaiar melhor se puder se concentrar em voar em vez de se preocupar com Theo. Enquanto Noa desaparece dentro do trem, minhas dúvidas retornam. Desde quando ela se soltou e voou no mês passado, passou a treinar com mais vigor. Mas ela tem tão pouca experiência ainda. Vai aguentar ficar dia após dia à frente dos holofotes e do escrutínio do público? Entro na tenda, inalando o cheiro de terra úmida e madeira molhada. E esse é um dos meus momentos preferidos a cada temporada, quando tudo no cerco está fresco e novo. Outros artistas, malabaristas e alguns contorcionistas entraram lentamente e trabalham em seus números. Peter não está aqui e eu me pergunto se ele está ensaiando sozinho, escondido, de forma a não ser repreendido pelo número político que Herr Neuhoff o proibiu de fazer. Peter mencionara o assunto dias antes. Herr Neuhoff está tentando me persuadir a enfraquecer o número, enterrá-lo. Eu sei, respondi. Ele também falou comigo sobre isso. O que você acha? Peter era normalmente muito seguro de si, mas seu rosto mostrava confusão e eu podia ver que ele realmente não sabia o que fazer. Era só por minha causa que ele estava considerando aquecer. Não se prenda por minha causa. Não queria que Peter sacrificasse sua arte por mim e depois se ressentisse disso. Os trabalhadores acabaram de firmar o trapézio. O contramestre Kurt faz com que o montem antes dos assentos e dos outros aparatos, sabendo que vou querer treinar imediatamente. Ando até o local em que ele está conversando com 2 outros obreiros sobre o ângulo em que os assentos devem ser colocados. O chão foi aplanado? Pergunto. Ele assente com a cabeça. Aquilo é muito importante para o trapézio. A menor irregularidade no terreno pode afetar a velocidade com que voamos e destruir a precisão do número, fazendo com que eu não consiga aparar Noa. Caminho até uma das escadas e dou um puxão firme para me certificar de que está segura. Então subo até a plataforma.
Lá de baixo vem o murmúrio de algumas dançarinas, conversando enquanto se alongam. Pulo sem hesitação. O ar passa rápido por mim e me estico para a frente. Como sempre, nesse momento, eu me sinto com 16 anos de novo. O som das risadas da minha família soando em meus ouvidos enquanto voo. Assim que voltei para o circo, perguntava-me se o tempo em que permaneci ausente teria me tornado mais lenta, se conseguiria me lembrar dos movimentos. Eu estava com bem mais de 30 anos. Talvez fosse velha demais para aquilo. Outros, a esta altura, haviam se aposentado para ir ensinar, casar ou se apresentar em cabarés vagabundos em Dresden ou Hamburgo. Mas o ar é tudo para mim. Ainda sou boa nisso. Por que não continuar? Em poucas semanas, meu corpo afinou, o luxo daqueles longos restaurantes em Berlim evaporou de minha barriga e eu estava boa como antes, até melhor, como comentou Herrnihoff uma vez. Não poderia dizer a ele que voava mais alto e girava com mais empenho, apenas para alcançar um lugar nas extremidades escuras da lona de onde pudesse ouvir as risadas de meus irmãos e onde a rejeição de Eric não pudesse mais me encontrar. Quando me balanço de volta para a plataforma minutos depois, a conversa dos artistas lá embaixo para abruptamente e a tenda fica silenciosa. Noah está de pé à entrada da lona, parecendo uma criança assustada. Outros artistas a olham com preocupação. Eles não foram hostis com ela desde que entrou no circo, mas se mostravam distantes, deixando claro que o lugar dela não era aqui. A vida é sempre difícil para novos artistas dos circos. De fato, não foi exatamente de braços abertos que me deram as boas-vindas quando voltei. E é ainda mais duro para alguém como Noah, que para eles não tem talento, muito inexperiente para obter sucesso. Mas minha atitude era melhor? Me pergunto. Também tratei Noah com frieza no começo. Desejei que ela fosse embora. Apesar de tê-la aceitado desde que a polícia apareceu em Darmstadt, eu a vi como uma necessidade, parte do número. Não fiz nada para que ela se sentisse realmente bem-vinda. Assaltada por um sentimento de culpa, desço a escada e vou até ela. Ignoro os outros, desejando que ela faça o mesmo. Você está pronta? Noah não responde. Olha ao redor da tenda. Para mim, aquilo era normal, era quase a minha vida inteira. Mas tento perceber as coisas como ela. O espaço cavernoso, filas de bancos sendo montadas infinitamente, uma após a outra. Pego em sua mão e lanço um olhar duro para os outros, até todos desviarem os olhos. Venha! As escadas são mais frouxas aqui do que no pavilhão de treinamento, e tudo treme um pouco mais. Continuo falando enquanto subimos, em parte para acalmar os nervos dela e em parte porque há coisas importantes que ela precisa saber com relação às diferenças entre Darmstadt e a lona. Após uma vida inteira dedicada àquilo, posso atuar em qualquer canto. O cenário desaparece e ficamos só eu, a barra e o ar. Para Noah, no entanto, cada pequeno detalhe pode fazer a diferença. Vamos começar com algo simples, digo. Mas há terror em seus olhos quando ela olha para baixo. Ela vai desistir. Finja que eles não estão aqui. Ela pega a barra com mãos trêmulas e pula. No começo fica desajeitada, lembrando seu primeiro dia no trapézio. Faça o que você sabe. Estimulo, desejando que ela se lembre de tudo o que ensinei. Quando ela entra no ritmo de ida e volta a que está acostumada, seus movimentos ganham leveza. Ótimo! Digo quando ela volta para a plataforma. Eu vinha poupando meus elogios por não querer que ela se acomodasse. Mas agora ofereço mais do que o normal.
esperando aumentar sua confiança. Ela sorri, bebendo minha aprovação como se fosse água. Agora vamos treinar a soltura. Noah parece que vai protestar. Não confio muito se ela vai conseguir fazer isso aqui, mas não tenho escolha. Vou para outra escada e subo para segurar o trapézio do aparador, fazendo um gesto com a cabeça para Gerda, que papeava com alguns acrobatas. Ela sobe a escada atrás de Noah desinteressada. Observo Gerda cautelosamente. Ela não acolhe Noah melhor do que os outros artistas, mas é prática o suficiente para tolerá-la, pois sabe que precisamos. Quando Noah se aproxima do topo da escada oposta, seu pé escorrega e ela quase cai. Calma, grito de minha plataforma. Embora minha intenção fosse lhe dar força, as palavras acabam soando como uma advertência. Lá de baixo sobem risadas dos outros artistas, ao verem suas suspeitas sobre a falta de habilidade de Noah confirmadas. Mesmo à distância, posso ver os olhos dela começarem a lacrimejar. Então ela empina as costas e faz um aceno com a cabeça. Noah salta com mais vigor do que nunca. Ale! Chamo. Ela se volta com uma precisão surpreendente para alguém que está pela primeira vez na lona. Nossas mãos se agarram. Antes haveria um treinador no solo para dar os comandos e homens para aparar. Mas com homens perdidos para a guerra, contamos apenas com nós mesmas. Meu irmão Gilles fora meu aparador, até as últimas semanas de treinamento com Noah. Eu nunca dera o devido valor à força e habilidade dele. Quando balançamos de volta, eu a solto na direção da barra, que Gerda lançou para ela. A cada passada, os movimentos de Noah se tornam mais vigorosos. Ela está fazendo o número apesar, e não por causa, do ceticismo dos outros artistas. Contra a própria vontade, as expressões lá embaixo se tornam respeitosas. Minha esperança cresce. Noah ganhou o respeito deles e vai conquistar o do público também. Bravo! Grita uma voz vinda do chão, mas o tom é de zombaria. Noah, que está retornando, quase erra a plataforma do outro lado. Gerda se estica e a pega antes que ela caia. Olho para baixo. Emmett está segurando um esfregão para cima alto no ar, ridicularizando Noah. Desço a escada furiosa. Seu tolo! Chio. Ela não é uma acrobata aérea, replica Emmett, com um didatismo exagerado, como se falasse para uma criança pequena. Ela era uma faxineira na estação de Bersheim. Só está qualificada para isso. Emmett, sei agora, vinha incentivando a discórdia entre os outros artistas, encorajando-os a não aceitar Noah. Ele sempre precisou implicar com os outros para esconder a própria fraqueza. Mas como descobrir que ela trabalhou na estação? Certamente ele não conhece o resto do passado de Noah. Por que agora? Cobro dele. O espetáculo começa em 1 hora. Precisamos dela preparada e você está boicotando-a. Porque, na verdade, eu não pensei que nós iríamos em frente com esta farsa, responde ele. Ou que ela fosse capaz de fazer um número. Acrescento para mim mesma. Suspeito que parte disso seja por inveja dele. Noah foi capaz de dominar o número com muita competência em apenas algumas semanas de treino, enquanto ele passou a vida inteira aqui sem nenhum talento apresentável. Mas parece imprudente mencionar isto agora. Isso precisa funcionar, Emmett, digo lentamente. Para seu próprio bem, zomba ele. Para o bem de todos nós, corrijo. Noah, que desceu a escada, observa a certa distância. Ela ouviu o suficiente. Eu sei, para ficar constrangida. Há um lampejo em seus olhos, indicando que ela espera ser rejeitada de novo. Como é possível, depois de tudo que ela passou
que ainda deixa as pessoas magoá-la. Separo Noah do resto dos artistas, sou uma ilha entre eles. Dou um passo na direção dela. Nós precisamos de Noah. Digo firme e autossuficiente para que os outros ouçam. É um risco calculado. Preciso das boas graças do pessoal do circo, tanto quanto ela, de forma a manter minha identidade e me esconder. Ninguém diz nada. Mas já fui longe demais para dar para trás agora. Seja como for, eu estou com ela e com quem não está contra mim. O rosto de Noah se entrega à incredulidade, como se aquela fosse a primeira vez que alguém a defendia. Os outros se dispersam para ensaiar. Venha, vamos nos aprontar para o espetáculo, digo, pegando em sua mão e a guiando para fora da lona. Você não deveria ter feito isso, diz Noah quando chegamos ao lado de fora. Embora estejamos longe do alcance do ouvido dos outros, a voz dela não chega nem a ser um sussurro. Você tem que pensar em sua própria segurança. Bobagem! Abano minha mão para rejeitar a ideia. Embora ela esteja certa. Você tem que ser mais forte diante da opinião dos outros sobre você. E você o que acha? A voz está rouca. Apesar do que disse a ela, posso perceber que Noah se preocupa com minha opinião, mais do que com qualquer outra coisa. Você acha que estou preparada? Eu hesito. Acho que ela precisa de mais um ano de treino. Acho que mesmo agora, talvez ela não consiga fazer o número, porque as luzes e os olhares de 1000 pessoas sobre alguém tornam tudo diferente. Mas sei que não temos escolha. Sim, minto. Incapaz de olhar para o brilho de seu sorriso. E juntas, vamos nos preparar para entrar em cena.